Dando seguimento, próximo palestrante, Magno, com o tema Atuação das Forças Armadas na Garantia da Lei e da Ordem. Boa tarde a todos. Senhores e senhoras, é uma honra muito grande poder estar aqui para poder falar um pouco sobre a atividade. Todo mundo fala assim, a gente fala sobre segurança pública. Segurança pública é Estado, polícias, né? Ninguém lembra que as Forças Armadas também faz parte desse contexto. Né? Inclusive, tem várias atuações que a sociedade não toma conhecimento a respeito do nosso trabalho. Para quem não me conhece, eu sou suboficial Magno, era o ex-oficial mor do atual 2º Batalhão de Operações de Litorais de Fuzileiros Navais aqui em Salvador. E eu vou falar um pouco sobre a atuação das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem. Aí as pessoas perguntam, o que as Forças Armadas fazem nesse sentido? Qual é a grande importância dela nisso aí? Hoje nós passamos a observar que o crime ele mudou. Os modos operantes da marginalidade mudaram. O tipo de arma que eles utilizam no dia a dia mudou. Né? Eu lembro que em décadas passadas, em 1938 era um trauma da população. Hoje em dia não. Hoje nós temos armamento de guerra muito bem utilizado e modos operantes quase parecidos com as Forças Armadas, porque o tráfico, ou os apopos, que eu vou preferir falar a partir de agora, agente perturbador da ordem pública, ele age de forma inteligente. Né? E a nossa sociedade, com isso, vai sofrer muito. Então, primeiro, vamos falar sobre a missão das Forças Armadas, o seu artigo 142, que diz que as Forças Armadas a finalidade dela é proteger a nossa sociedade de forma, o nosso país, o nosso Brasil, as nossas fronteiras, para que nós possamos estar aqui nesse momento aqui sentado, aqui nessa palestra. Nós precisamos ter uma Força Armada forte, para que o nosso país possa voar, para que o nosso país possa navegar, para que nós possamos estar aqui. Né? Depois vamos falar um pouco sobre a atuação do restabelecimento da segurança pública, principais últimas ações dos últimos 12 anos, e a guerra declarada do poder paralelo. E aí nós vamos chegar na importância do primeiro governo, a atuação da Força Armada, quando o Estado não mais estiver suprindo as suas necessidades. Então, vamos lá, em cima do artigo 142 da Constituição, isso aqui eu vou ler para vocês. Forças Armadas constituídas pela Marinha, Força Aeronáutica, são instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas na base de hierarquia e disciplina, e tem a sua autoridade suprema, o presidente da República. E também, ele destina-se à defesa da pátria, garantia dos 3 poderes, ou por iniciativa de um dos 3, ele pode ter uma ação da garantia da lei da ordem, certo? E, mais importante de tudo isso, as funções e as missões humanitárias que as Forças Armadas atuam, que a nossa sociedade muitas vezes não conhece. Quando a gente fala em Força Armada, a gente só muitas vezes a gente pensa o seguinte, porque no passado alguém fez ou alguém deixou de fazer. Mas esses homens guerreiros que estão defendendo a nossa pátria, eles moram dentro das nossas casas. São os nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos. E tudo isso aqui faz para que a gente consiga estar caminhando juntos. Então essa é a nossa missão, né? Operações da GLO. O que é GLO? Muitas vezes, poxa, para que as Forças Armadas vão estar naquele cenário onde quem deveria estar era o Estado, as polícias militares, as polícias civis, a Polícia Federal? Para que a Força Armada está fugindo, muitas das vezes, da sua missão institucional?
Aí a gente vê que, através do artigo 34 da Constituição, ele prevê a ação das Forças Armadas para cumprir essas missões desde que o Estado esteja nessa situação de dificuldade. Que situação de dificuldade é essa? Importante nós entendermos o seguinte: todas as vezes que o presidente da República ele coloca as tropas federais na rua, nós estamos amparados pelo artigo 34 da Constituição, principalmente no tocante de segurança pública, manter a integridade nacional, por termo de grave comprometimento da ordem pública e reorganizar as finanças da unidade da federação. Eu vou mencionar apenas um item, o segundo item ali, que é o que nós estamos e vamos acordar aqui, quando a gente fala sobre segurança pública. Se vocês observarem essa imagem aqui, essa imagem foi de 2010. Essa viatura que vocês estão vendo aí é uma viatura largada anfíbia chamada Clamp. E o batalhão de blindados, através da determinação do governo federal, por solicitação do governo do estado do Rio de Janeiro, fez uma das maiores operações não militares no sentido de não guerra. Porque nós, quando falamos de segurança pública, nós não falamos de guerra, porque a nossa tropa é preparada para o combate. Mas quando nós estamos atuando dentro do nosso próprio país, nós não configuramos uma guerra, e sim uma necessidade que a nossa sociedade tem em ter liberdade e se sentir segura, porque ela já está desacreditada. Então, esse cenário eu ia tentar passar um vídeo, não sei se eu vou conseguir passar para vocês. Vê se você. Acho que não vai. Não vai voltar. Entendeu? Pode voltar, por favor. Então, esse cenário aconteceu em 2010, na primeira investida sobre a Vila Cruzeiro. O que era aquela Vila Cruzeiro naquele momento do Rio de Janeiro, naquela problemática? Era o berço, era o quartel-general do crime organizado, que ficava no complexo ali da Vila da Penha, o complexo das favelas da Penha. Era dali que saía todas as determinações, todo o caos que acontecia no Rio de Janeiro, por parte do agente perturbador da ordem pública. Então, com o trabalho de inteligência, houve-se a necessidade de atuar com equipamentos das Forças Armadas, porque os modos operantes, naquela época, não permitiam que o Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro conseguissem adentrar aquelas comunidades. Por quê? Além de piquete, todas as estradas, todas as subidas eram jogadas óleo diesel. E as viaturas patinavam e não iam conseguir cumprir aquela missão. Até que viaturas do batalhão blindado tomou a frente, onde conseguiu conduzir, ajudar as forças de segurança pública do Rio de Janeiro a adentrar aquela comunidade que era tão perigosa. E continua sendo, não mudou. Eu sei que no final alguém vai me perguntar, mas por que as Forças Armadas ainda continuam fazendo a garantia da lei e da ordem? Já que não deu certo, não no sentido de adentrar aquela comunidade, retirar o agente perturbador da ordem pública e, no primeiro momento, dar uma tranquilidade para a sociedade. E a sociedade começou a acreditar na mudança. Essas viaturas M113, uma viatura blindada, que ajudou muito durante a tomada na Vila Cruzeiro, em 2010. O batalhão de blindado ele estava presente, o sinal é o batalhão que eu servia na época do Rio de Janeiro. O batalhão de Fazenda, eu sempre fiz parte desse batalhão. Um batalhão que eu ajudei a fundar esse batalhão, o batalhão de blindado, um batalhão que, em todas as operações, ele sempre vai estar à frente, porque ele vai prover a proteção blindada, apoio de fogo limitado, porque não se trata de uma guerra convencional, apenas para manter a proteção dos agentes de segurança pública e de forças militares que estão deslocando no terreno. Um terreno que é um terreno perigosíssimo, porque quando a gente fala de operação de garantia da lei da ordem, a gente não chega no terreno para dizimar o inimigo como se fosse uma guerra convencional. Nós estamos dentro do nosso próprio país, onde a gente está simplesmente devolvendo ao Estado o seu poder combativo, o seu poder de conseguir continuar mantendo a mínima segurança
população. Por que é a mínima segurança? Porque a segurança pública, ela não é feita apenas pelo Estado. A segurança pública é feita por cada um de nós. Eu costumo falar isso. A segurança pública não é apenas o policial que está lá no seu PO fazendo o seu serviço. A segurança pública compete a todos nós. A partir do momento que a gente deixa o nosso carro com uma bolsa à vista, a gente já está falhando na segurança pública. Aqui na Bahia, acredito eu que nós temos em média de 15 milhões em média de habitantes. Se a gente observar o efetivo da Polícia Militar no nosso estado, vamos botar aqui em média de 30 a 32. Não vou precisar 100% porque é lado que está sempre oscilando. Se nós fizermos uma divisão, uma multiplicação com relação ao número de pessoas que nós temos aqui, vamos ter que dividir o policial militar para fazer a segurança de cada cidadão do nosso estado. Então, o que é que acontece? Se não houvesse a determinação das viaturas naquele momento, o caos ia continuar. Aí eu ia me perguntar, mas resolveu naquele primeiro momento, sim. Porque a grande finalidade da garantia da lei da ordem não é manter as tropas federais no terreno por muito tempo. É uma atividade limitada e de curto prazo. Por quê? Para que nós não venhamos desgastar também as nossas tropas. Porque a nossa tropa não foi treinada para policiamento ostensivo. Ela não foi treinada para investigação. Ela foi treinada para repelir qualquer ameaça que tente adentrar o nosso território nacional ou por determinação do Estado, do país ou da ONU, nós atuamos em qualquer fronteira, em qualquer outro local do nosso país. Assim como foi em Angola, assim como foi no Haiti. Então, é para isso que nós somos treinados. Porém, nós temos uma matéria que nos orienta de como proceder nesses casos da garantia da lei da ordem. Historicamente falando, de 92, que eu participei de 2010, 92, que eu já estava na instituição, eu sou da turma de 88, então já tenho algum tempo de estrada. Então, em 92, eu também participei dessa garantia, dessa atividade de GLO. De 2020, de 92 a 2017, nós temos em média de 132 ações de garantia da lei da ordem, que poucas pessoas sabem que não é divulgada. Por que não é divulgada? Porque nós não temos interesse, nós não temos foco. A não ser que, dentro dessa atividade, nós tenhamos um fato relevante que venha trazer uma certa magnitude para alguém que vai apresentar essas informações para a mídia. Certo? Então, 18% da garantia da lei da ordem foi justamente voltado à violência urbana, greve da Polícia Militar. Durante as votações também nós fazemos a garantia da lei da ordem para que as coisas aconteçam dentro da normalidade. Também fazemos com relação a problemas da natureza, né? O que vem acontecendo na natureza ali, nossas tropas estão ali, estivemos no Sul, estivemos em São Paulo, estivemos no Rio de Janeiro. Onde há problema, nós estaremos lá sempre para tomar as providências cabíveis e fazer o nosso melhor. Com relação à segurança pública, o que é que acontece? O grande problema da garantia da segurança pública é o respaldo legal, que é dificultado para os militares que estão à frente. Por que o respaldo legal? Porque quando nós chegamos em uma comunidade tomada pelo crime organizado, já tivemos a oportunidade de participar de algumas, a comunidade local ela é refém daqueles que estão ali manipulando e tomando conta. Quando a tropa desembarca no primeiro momento e desce dos caminhões da viatura blindada em um local inóspito, o que é que vai acontecer? Crianças, pessoas idosas, mulheres grávidas são obrigadas a ficar desfilando na frente das tropas. Por que é obrigado a ficar desfilando? Para desviar justamente a atenção daqueles que estão ali. E se porventura houver um disparo acidental, ou houver qualquer tipo de disparo com um confronto, quem vai ser alvejado primeiramente? São os agentes da Arquibancada de Ordem Pública? Não. São pessoas civis que estão passando ali. Então, esse é um problema que nós enfrentamos no dia a dia numa GLO. Porque uma coisa é você combater o inimigo propriamente dito. E outra coisa é você combater o crime organizado, você combater pessoas que têm estratégias
e são muito bem organizados com relação a isso aí. E você saber que do outro lado você não tem um inimigo, você tem o quê? Um cidadão brasileiro, você tem o quê? Um cidadão de bem, que não é porque ele mora em uma comunidade que ele seja obrigado a participar de tudo aquilo ali. E nós ficamos no meio do fogo cruzado. Por que nós ficamos no meio do fogo cruzado? Porque o soldado, o nosso soldado, está do lado de cá, ele também é brasileiro. Ele também faz parte da sociedade. Ele também tem uma esposa que está esperando ele em casa. Ele tem uma mãe que está esperando ele em casa. Ele tem uma irmã que está esperando ele em casa. Muitas das vezes ele é o único provedor daquela família. Mas ele está lá para fazer o seu melhor. E a nossa sociedade muitas das vezes não reconhece. Tem um ditado muito simples que diz assim, ó, não podemos fazer um omelete sem quebrar os ovos. Alguém concorda comigo ou discorda? Não podemos fazer um omelete sem quebrar os ovos. E quando nós estamos numa situação de confronto, muitas das vezes, como aconteceu na favela da Maria de Cruz, quando a tropa chega, já tem em várias vielas, em várias esquinas, tem apoios prontos com armas, atirando contra as tropas. E o que é que vai acontecer? Há um revide natural, ou seja, é um fato de sobrevivência. Mas se porventura, aquele apoio que for alvejado, naquele momento, ele não for verificado realmente, que ele tem nenhum tipo de passagem, o modo operante do apoio que não se machucou é o seguinte: pega aquela arma que está com ele, escolhe aquela arma que está com ele, aquele apoio que foi alvejado por tentar atacar a esposa em segurança, para fazer o quê? Ele não tem passagem da polícia. Ele não tem nada que envolva ele. Então ele vai ser o pedreiro, ele vai ser o tratorista, ele vai ser o cidadão de bem, ele vai ser tudo isso. Então essa é a grande problemática da garantia da lei da ordem, porque é o respaldo legal muitas das vezes que dificulta. Porque os nossos jovens soldados eles estão preparados para combater. A partir do momento que ele adentra uma situação de emergência e ele vê que ele está sendo alvejado, ele é preparado para revidar. E nesse revide dele, o que é que vai acontecer? Alguém vai ser alvejado. Só que, se o oponente que for alvejado, ele tiver algum tipo de dano, mas ele for pego com a arma dele, se ele for pego, der tempo a pegar isso aí, beleza, isso não for. Porque a partir do momento que tem uma GLO, eles colocam cortinas humanas de pessoas que não têm nada a ver com aquilo ali, mas as pessoas são reféns. Porque se eles não forem, o dia a hora que a escola vai sair da comunidade e vai administrar aquela comunidade, eles não têm espaço a nada por eles. Então eles vão ter realmente que participar desse evento. A primeira vez que eu subi o complexo do Alemão, parecia um filme de cinema. A rua estava tranquila, não tinha nada. Quando o caminhão passou à frente da tropa começou a desembarcar, parecia até um carnaval. De tantas as pessoas que cruzavam de um lado para o outro. Você vê que era a mesma pessoa indo e vindo o tempo todo para tirar a atenção do deslocamento. A tropa estava ali fazendo o papel. Ou seja, se uma daquelas pessoas fosse ferida, nós não temos certeza que a mídia não ia dizer que era um acidente. Tropas federais embarcaram, alvejaram inocentes. Essa é uma grande fragilidade que nós temos na garantia da lei. Porém, a garantia da lei é importantíssima para o nosso país. Porque nós estamos vivendo tempos difíceis. E muito difíceis. Hoje em dia, no passado, há décadas atrás, a criminalidade era agia de forma separadamente. Hoje em dia, não. Hoje em dia, tem uma escola do crime que promove, que faz todo o diferencial e faz com que as nossas forças de segurança, a nossa inteligência, trabalhem dobrado para tentar decifrar qual vai ser o próximo passo. As ações dos últimos 12 anos, 2010, o meu clima de segurança, instalação da UPP, instalação da UPP, que seria uma coisa muito boa, mas não basta só o enfrentamento. O enfrentamento é o último caso. Quando a gente chega no enfrentamento é porque tudo aquilo já acabou. Toda a negociação já acabou, não tem mais nada a se fazer.
2014, houve um problema muito sério no Rio de Janeiro, que foi a falência. O governo deixou de pagar várias situações e, mais uma vez, as tropas voltaram à rua. E a intervenção militar do Rio de Janeiro, no final de 2017, e terminou em 2018. O que houve naquela situação? Que existe uma diferença muito grande de garantia da lei da ordem e intervenção militar. A garantia da lei da ordem é uma ação das Forças Armadas junto às forças de segurança. Quando o presidente da República decreta uma intervenção militar, ele nomeia um general, que a partir desse momento ele assume o Estado, propriamente dito, na parte da segurança pública, ou seja, ele assume o comando da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e todos os órgãos voltados para a segurança pública. E aí ele cria o seu gabinete de crise, no caso, e faz tudo aquilo que for necessário. Inclusive, ele tem a possibilidade de revisitar verbas da União para poder dar continuidade à sua missão. Vai levantar a faquinha ali para mim. E outra coisa interessante, por que nós utilizamos as Forças Armadas em algumas situações? A atualidade, a facção extreminosa declarou guerra ao Estado Democrático de Direito. O que quer dizer isso? Onde que no país, e principalmente em Salvador, iríamos ouvir dizer que um policial federal foi alvejado pelo crime organizado ali na nossa cidade. Salvador, cidade bonita, cidade do sol, cidade do calor, onde todo mundo gosta de participar, todo mundo gosta de viajar no carnaval, e nós tivemos um policial federal, que é uma coisa que era surreal até acontecer, nós acreditávamos que ia acontecer isso aqui. Então, foi aquela comoção toda, mas isso aí acontece. E vai acontecer muito mais se nós não abrirmos os olhos, se a nossa sociedade não aportar, se o nosso Estado não repensar os modos operantes de como vai combater esse crime. Porque o que acontece hoje em dia? A operacionalidade do crime. O crime é estruturado de forma. Ele tem a parte de recrutamento e seleção, Porque o que acontece? Muitas vezes a gente acha que o crime é um soldado do tráfico que está lá combatendo armado. Não. Nessa estrutura do crime, onde há recrutamento e seleção, nós temos pessoas idôneas, até o momento, que vão trabalhar na área de saúde, na área de inteligência, na área jurídica, porque eles investem muito mais. Tem pessoas que estão formando em direito para cuidar do tráfico. Tem médicos que estão se formando para cuidar do tráfico. Tem inúmeros setores da nossa sociedade que estão atuando nisso aí. Então nós temos que repensar. Não basta só a GLO entrar para combater. Nós temos que investir muito mais na inteligência para que isso mude. Nós temos o crime organizado no setor logístico. Tá? Tudo aquilo aqui é organizado. Tem o setor financeiro. O primeiro palestrante falou que muitas vezes ele pegava uma carga X e outra passava para quem viesse a não perder o bote lá na frente. Então, e tem o treinamento operacional. E tem a própria inteligência, porque o tráfico hoje em dia não está preocupado só em vender drogas. Ele está preocupado em dominar o território. E quando domina o território, muitas das vezes, as nossas forças de segurança não conseguem mais adentrar ali. Por quê? É uma comunidade tomada, amedrontada, e são escudos humanos para aqueles agentes perturbadores da ordem pública. E aí, muitas vezes, é necessário que o governo do Estado, por não ter mais, por estar limitado, solicita a presença das tropas federais. Por quê? O que é que acontece? Uma munição de 7,62 milímetros, o colete da Polícia Militar, ele não vai suportar em um tiro direto. O capacete da Polícia Militar não vai suportar um tiro de 7,62. Então, o que é que acontece? Fora as tropas especiais das polícias do Estado, que está preparado para combater, tem uma diferença muito grande. Se a gente pegar um policiamento extensivo para adentrar uma comunidade hoje em dia, eles não vão conseguir adentrar, porque eles vão ser repelidos com fogo, ele vai ser repelido com granadas,
quem combate com granadas e com armamento pesado as Forças Armadas. Porque o nosso Estado tem um poder limitado para suprir essa demanda. Se você pegar um policial militar com seu colete na sua viatura e vier de uma comunidade um tiro de fuzil 762, ela vai transfixar a viatura, vai transfixar o colete e vai levar a óbito aquele cidadão de bem, aquele policial que está ali dando o seu melhor para proteger a nossa sociedade. Mas isso não é divulgado. Por que isso não é divulgado? Porque isso não dá voto. Isso não vem de notícia. Quando o nosso policial militar morre, ninguém levanta a bandeira, ninguém vai lá para protestar porque o policial morreu. Todas as vidas são importantes, independente de quem está do lado A ou do lado B. Mas nós entendemos que a vida é feita de escolhas. Nós escolhemos o que é melhor para a gente. E toda causa tem um efeito. Toda causa tem um efeito. Se eu escolho andar em um caminho, eu tenho que imaginar o que vai acontecer lá na frente. Se eu quero entrar em um caminho mais largo, eu tenho certeza que uma hora eu vou cair. Para vocês observarem, essa é uma foto lá na favela da Maré, para ele entender isso. Meliantes treinando de forma, treinando. Isso aqui é o que nós estamos enfrentando na atualidade. Nós estamos enfrentando na atualidade isso aqui. Não estamos mais na década de 70, 80, 90. Nós estamos em 2025, onde o crime organizado ele treina com forças especiais, eles treinam com militares. Como militares não. Militares são pessoas dignas e honestas. Eles treinam realmente com bandidos, mas de forma a combater as forças de segurança. Ou seja, nós estamos vivendo uma guerrilha urbana e a nossa sociedade muitas das vezes não está percebendo isso porque a mídia não mostra tudo que deveria mostrar. Apenas recortes que vai fazer vender imagem e propaganda. Então, isso já está acontecendo. Antes o cara tirar que corria, hoje ele tem estratégia de combate. Então, é muito difícil você pegar uma guarnição que está preparada para fazer um patrulhamento extensivo para combater agentes perturbadores da ordem pública, né? Porque agora a gente não pode falar diferente, porque é até errado. Que até que não seja transitado julgado, todos são inocentes, não é isso? Então, os agentes perturbadores da ordem pública agora estão treinando de forma eficaz para o combate do crime. Esses são os soldados que nós vemos no dia a dia, que não deveriam ser considerados como soldados. Porque os soldados, para quem são guerreiros, que lutam pela vida, lutam pela pátria. Então, deveriam ter outra denominação. Então, vamos lá. Mesmo a cúpula da segurança pública trabalhando de forma incansável, eu sei que trabalha de forma incansável, combate o crime, mas eles não basta combater o crime pelo enfrentamento. As nossas autoridades elas têm que entender que a nossa sociedade ela precisa de muito mais. Na comunidade, tem internet? Tem. De que forma? Ilegal. Existe, inclusive, o serviço de inteligência do crime organizado, porque quem mora dentro da comunidade ele é obrigado a utilizar aquele serviço. E quando ele está utilizando aquele serviço, ele também é espionado de tudo que ele faz. Tudo que ele acessa no computador dele, com certeza, alguém está administrando ali o que ele está fazendo e deixando de fazer. E ele não pode fazer diferente. Porque se ele fizer diferente, ele é expulso da comunidade. Se ele for expulso da comunidade, onde ele vai morar? Embaixo da ponte? Então, isso nós temos que começar a entender que a nossa sociedade ela não sabe muitas coisas que estão acontecendo, porque é mais fácil nós taparmos os olhos, os ouvidos para o que está acontecendo no nosso país. Então, ó, eu deixo essa mensagem para vocês, irmãos. Mesmo com a cúpula da segurança pública trabalhando de forma incansável para combater os modos operantes do crime organizado, estamos vivendo uma guerra, ou seja, uma guerrilha urbana. Vamos nos preparar para tempos difíceis, onde a sociedade necessitará da ajuda das Forças Armadas também. Por que também? Porque para combater aquilo que vocês estão vendo ali, tem que ser alguém especializado. Nós não podemos combater a força com a mesma força. Nós temos que combater uma força superior.
porque senão vira resistência. E resistência queima. Tem que ser a força combatendo de cima para baixo, para que todo o mal seja dissipado da nossa sociedade. Muito obrigado. Às suas. Alguém tem alguma pergunta, gente? Fique à vontade para perguntar. Então, nosso segmento. Compartilha, menos uma experiência marcante lá na ocupação do complexo do irmão. Rapaz, tem várias. Vou falar uma bem simples, porque, infelizmente, quando você chega numa comunidade, principalmente no Complexo do Alemão, você vai subir no Complexo do Alemão, eu tive a oportunidade de chegar no topo do Complexo do Alemão. É muito complicado. Por quê? Não é porque você está preocupado se você vai ser alvejado, se você vai alvejar. Sua grande preocupação no momento não é essa. Eu tive a oportunidade, no primeiro momento de colocar o pé em solo, ouvir vários tiros de vários foguetes, pessoas transitando, e no primeiro momento eu vi um disparo de 762. No primeiro disparo de 762 que eu vi, houve uma ocupação do silêncio, a primeira providência que a gente veio é passar um corpo para ver se aconteceu na gente. Certo? Então, a primeira coisa que eu fiz, que deu eu lembro um olhando para o outro, não estava acontecendo nada, eu simplesmente fez aquela expressão rápida, falou, eu estou andando, então não foi mim. Mas graças a Deus, foi um tiro de advertência, tá? Que não pegou ninguém naquele momento, poderia ter pego de uma criança que estava ali naquele momento. Tenho certeza que essa função não ia sair das nossas armas, porém, naquele primeiro momento, eu tenho certeza que a culpa recairia sobre a tropa que estava ali no terreno. Então, essa foi uma das que eu tive a oportunidade de ver, de ouvir o disparo de 762. Digo para vocês, quando você ouve o disparo de 762, se pegar, você vai ter tempo de respirar. Porque são 840 metros por segundo quando ela sai da boca da arma. Ou seja, em um segundo ela já perde 840 metros. Não dá tempo nem de a gente respirar para saber. Eu tive 2 minutos a sorte de passar por um corpo porque não tinha pego. Mas poderia ter pego. Então, quando eu digo para vocês que nosso trabalho é um trabalho árduo e perigoso. Quando nós saímos de casa, agora eu estou na reserva, o pai do seu pé que eu esteja na reserva. Mas quando eu saí de casa, eu disse, até logo mais talvez, porque nós não sabemos o que vai acontecer. Quando você tira coisa, você coloca o uniforme, você entra, chega no paiol, pega a sua arma e vai para uma situação dessa. Você não sabe se você vai voltar. Certo? Porque tudo pode acontecer. Eu tenho colegas aqui que tive a oportunidade de estar aqui, eu tenho um Batista que teve a oportunidade de atuar também lá. E sabe como é que é? Outra coisa, o seu rádio transmissor, esqueça, porque você vai estar com o seu rádio transmissor, mas vai ter uma meia dúzia que vai estar na sua frequência interferindo no seu rádio transmissor. Certo? Então acontece muito de você estar tentando falar e quem está entrando na sua família para fazer piada, para falar outras coisas mais, para tentar desorganizar isso aí. Então, tem muito mais coisas, mas seria importante ter mais tempo. Mas eu agradeço aqui a todos, muito obrigado mais uma vez.